Olá amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a participação dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã. Hoje temos a presença do vereador Walter Moreno Panhossi. Na última sexta-feira, dia 11 de dezembro, a Câmara Municipal foi intimada a reconduzir o vereador Walter Moreno Panhossi após decisão do Supremo Tribunal de Justiça, onde o ministro Humberto Martins deu seu parecer sobre sobre um processo onde o vereador Walter Moreno respondia por improbidade administrativa ao ter a sua conversa gravada pelo vereador Tiago Matias durante conversações sobre a votação para a presidência da Câmara Municipal de Tupã. O vereador Walter Moreno foi reconduzido, assumiu já a sua cadeira no Legislativo e hoje está aqui no programa Ponto de Vista, até para falar um pouquinho sobre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, através do ministro Humberto Martins, e também para a gente entender um pouquinho como foi todo esse processo. Estamos aí há poucos dias para terminar o ano de 2020, o vereador retornando à Câmara Municipal e, claro, trabalhando também em prol da população, mas é importante a gente falar um pouquinho sobre todo esse processo. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Eu agradeço o Glaucio, o pessoal todo aí da TV Câmara, com o trabalho. É isso mesmo que aconteceu, Nós tivemos aí em 2019, no final do ano, sempre que vai mudar a presidência, Então eu vinha já de 2 mandatos de presidente, Um no mandato anterior e outro no mandato que eu fui eleito, também fui eleito presidente. E nós tínhamos lá então um trabalho feito, e procurando o nosso grupo fazer a presidência como é normal, Em todas as casas legislativas, quer seja municipal, estadual e federal, você busca fazer a presidência do grupo, Isso é normal e isso nós estávamos trabalhando para isso. Nós fizemos uma lei porque Tupã, a nossa lei orgânica não permite que o presidente no mesmo mandato ele seja reconduzido à presidência. Então fizemos uma lei porque entendíamos que o mandato que nós estávamos fazendo era um mandato bom, tanto o primeiro quanto o segundo, Foi um divisor de águas naqueles mandatos, tanto é que nós passamos a devolver, os anteriores devolviam 200, 300 mil, nós começamos a devolver mais de 2 milhões ano, E foi um divisor de água. Hoje mesmo foi aí entregue aí à prefeitura, pela Câmara, também uma quantidade expressiva. Então foi depois do meu mandato que começou-se a fazer isso, então mais preocupação, cortar gastos na medida possível, alguns contratos nós reformamos com preço menor, então isso tudo foi bom. Então nós entendíamos que a Câmara tinha dado realmente aí um divisor de água, como eu falei, e os vereadores, no contento do nosso grupo, queria que realmente eu pudesse ser o outro presidente novamente. Mas o terceiro mandato, Isso, no mesmo mandato, mas iria para o terceiro mandato de presidente. Mas o Charles dos Passos, ele viu que havia um erro, que foi a votação foi no mesmo dia, teria que ter 2 votações. Nós fizemos as 2, mas no mesmo dia. E o regimento e a lei orgânica fala que tem que ser 48 horas depois. Com intervalo de 48 horas. Isso, aí marcaria uma sessão extraordinária e aí sim a lei era válida. E nosso jurídico não observou isso no momento e nós fizemos a votação no mesmo dia. E então aquilo ficou suspenso. Naquele momento eu não podia ser mais presidente então. Aí nós buscamos um outro que era o Renan, então, que é o vice-prefeito hoje, que vai assumir. Aí o Renan, por algum motivo, no sábado também, ele foi na minha casa e disse que não podia mais ser o presidente, por motivos isso ou aquilo. Então nós ficamos muito preocupados, porque não sendo ele, eu não podia, e aí nós colocamos o vereador Castilho. Só que aconteceu que aqui na Câmara, fizeram na sexta-feira, véspera da eleição que seria na segunda, fizeram uma reunião, onde juntaram os vereadores, todos fizeram a reunião, colocando lá como ficaria o posicionamento da mesa diretora e também a coordenação da TV Câmara, Isso é até normal. Eles vieram, fizeram compromisso, assinaram, inclusive quem redigiu essa ata foi o Luiz Alves, que esteve como meu suplente, e assinaram. Então essa ata chegou às minhas mãos
antes da reunião que eu tive com o Tiago. Então eu já sabia que nós não conseguiríamos mais fazer a presidência, porque já estava certo, o pastor Eliezer, o Charles e o Ninha na mesa, o Ribeirão viria para a coordenação da TV, como veio, então já estava tudo certo e assinado, e eu tinha na minha gaveta essa ata. Mas por que então o vereador me perguntava para mim, por que que eu então chamei o Tiago, já sabendo que já não tínhamos mais as condições de fazer a presidência? Porque nós já sabíamos que aquilo ali estava se encaminhando para a cassação do prefeito Ricardo, como aconteceu. E foi o que aconteceu. Eles ficaram com a maioria, primeiro se caça o Ricardo, né, se cassou, e quando um político é cassado pela Câmara, quer ser em qualquer instância, estadual e federal, dificilmente a justiça põe de volta, né? A Câmara é soberana, né? Aí foi o que aconteceu, porque o motivo que cassou o Ricardo, qual foi o motivo? Ele roubou ou não roubou? A prestação de conta do Ricardo foi, de todos os prefeitos, a que teve menos apontamento e a que foi aprovado. O meu afastamento teve crime? Também não. Eu não roubei, eu fui mais que devolvi. Eu não pedi ao vereador Tiago nenhum tipo de barganha, não barganhei com ele nem sequer um cargo. Na minha conversa com o Tiago, eu só cobrei aquilo que ele tinha garantido para o grupo. Eu não disse para ele, olha, se você votar em nós, eu vou te dar uma secretaria na mesa, eu vou te dar a coordenação da TV, a gravação está aí para todo mundo ouvir. Eu não falei nada, eu só disse para ele, olha, você tem que cumprir aquilo que você acordou. Mas eu já sabia que ele não ia votar, porque estava na mesa. E foi quando ele gravou essa conversa, uma conversa normal, como o ministro, que você disse aí, o ministro colocou muito bem colocado, quando ele despachou, a simplicidade da conversa, ele coloca lá, não poderia ter afastado o vereador. O vereador eleito pelo povo. Então, se houvesse uma corrupção, se tivesse um atentado, se eu tivesse sendo aí condenado por um desvio de dinheiro, aí era diferente, mas uma conversa, simplesmente uma conversa, como o ministro disse, afastar um vereador por um tempo desse. No caso aqui, né, vereador, só complementando, então o ministro Humberto Martins, do Supremo Tribunal de Justiça, argumentou no seu parecer que não tinham motivos suficientes para o afastamento. Exatamente. Ele coloca bem claro, e depois o que mais nos deixou preocupados, e foi o que veio acontecendo, que nós aqui, tanto o Tiago Matias, quando ele impetrou ao Ministério Público, o Ministério Público pediu meu afastamento, tanto a vara criminal como a civil não aceitou, dizendo que o motivo não era para isso. O Ministério Público, não contente, foi a instância superior em São Paulo, no tribunal. O tribunal ficou lá 3, 4 meses, 6 meses, não sei quanto foi ao certo, e o relator deu favorável a mim, mas não sei o que aconteceu, se teve influência ou não teve. Um dos ministros pediu vista, num processo que tem lá 1000 páginas, no outro dia ele já devolveu e colocou meu afastamento. E não colocou o motivo, ele só pediu para me afastar, e não colocou motivo nenhum. E isso rolou-se quase um ano, então foi um absurdo. Nós ficamos afastados por uma conversa simples, onde não tem nada de crime, eu fiquei afastado. Aí nós entramos com esse pedido liminar, que por causa do ano, por causa da coronavírus, por tudo isso, demorou-se aí 5 meses para sair. Quando sai, depois da eleição, né, aí sai que o vereador não tem culpa, que aquilo é simplesmente uma conversa, e ele coloca muito bem claro que essa conversa em qualquer Câmara existe, como está existindo agora. Nós temos aí agora para fazer a próxima mesa, e já está correndo mais de um mês dos bastidores, depois da eleição já se começou a fazer as negociações. Né? Se você vai para a primeira secretaria, outro vai para a segunda, outro vai presidente, se ele foi presidente, o partido coloca aqui na coordenação da TV, isso é normal. Isso é uma conversa, tem que ser, não tem outro tipo de jeito de se fazer uma presidência. Então isso é normal, como foi feito lá atrás, como foi feito quando eu conversei com o Tiago. Porque o Tiago, ele tinha sido afastado, na época que eu era presidente, ele retornou à casa, né? Ele tinha garantido o voto, mas depois realmente aconteceu isso que eu disse. Então havia já, não só aquele momento, havia já todo um projeto para chegar onde chegou. Né? Infelizmente isso chama-se política. Né? Agora, o erro foi só de quem gravou,
ou só do juiz que... Foi um contexto inteiro. Se me dissesse hoje, o vereador, aquilo que você falou para ele, que se ele não votasse, você abriria uma CPI, você falaria de novo? Eu disse, falaria. Por quê? Porque o Charles e o PH já queriam abrir uma CPI para ele desde o começo do ano e não conseguiram. Porque para abrir uma CPI, uma comissão processante ou uma CPI, você precisa de 6 votos. Não precisa de 1 voto. O presidente não consegue. E dificilmente numa Câmara você consegue 6 votos para abrir uma CPI. Depois foi aberta por um popular, uma pessoa da cidade. Aí só precisa dele, ele abriu contra o Thiago Matias, a Câmara inocentou o Thiago Matias, porque eles tinham maioria. Então já era uma coisa toda montada. Mas infelizmente aconteceu. Aí eu passei um ano afastado das sessões, mas não de trabalhar. Nesse ano eu busquei recursos, junto com alguns deputados, só do Mota, juntamente com o Amauri e juntamente com o Alexandre, trouxemos mais de 8 milhões. Né? Estamos agora para passar mais 2,5 milhões. Né? Buscamos as comunidades diariamente, nunca deixamos, é o meu trabalho no social que eu faço há 40 anos. Então, na verdade, eu deixei de participar da Câmara, das sessões, mas não deixei de trabalhar como vereador, sempre trabalhando como vereador. Né? Então, isso é muito importante a gente colocar, porque muitas vezes a pessoa fala, mas o vereador ficou afastado. Ele fica afastado das sessões. Eu não fui cassado, eu fiquei afastado. E quer dizer que ao afastado você pode trabalhar. E vale destacar, como o senhor disse, que apesar de todos esses acontecimentos, né, mesmo afastado, como o senhor bem disse, mas continua trabalhando, né, ouvindo a população, buscando recursos, como o senhor disse, né, mas é importante esse momento onde o senhor está esclarecendo todo esse processo, todo o trâmite e culminando no último dia 11, né, a Câmara Municipal foi intimada a reconduzir o senhor imediatamente, né? Exato. Quando o ministro ele deu parecer, ele teria, evidentemente que isso acontece, tem que se publicar no Diário Oficial, mas ele percebendo do erro que aconteceu, imediatamente ele oficiou Tupã e oficiou São Paulo. Então não esperou nem se publicar, né, para me retornar, e ele coloca lá, retornar o vereador com urgência. Né? Mas aí vem uma segunda etapa, que foi a etapa da eleição. Né? Essa eleição foi uma eleição diferenciada, onde você não podia fazer reuniões grandes, onde você não podia juntar pessoas. Né? Se eu posso chegar numa reunião, várias reuniões, falar o que eu estou falando aqui, esclarecendo o fato, é outra coisa. Mas você não podia fazer isso, né? Porque a lei não permitia você fazer isso. Né? E você estaria correndo risco com as pessoas pegarem o Covid. Né? Seria uma irresponsabilidade. Então ficou muito difícil eu chegar às pessoas e explicar que não tinha crime, que o afastamento simplesmente era por causa de uma conversa, e o nosso trabalho continuava. Isso foi muito difícil. Além do mais, que nós sabemos que política é que nem um jogo de futebol, quando está se disputando. Né? Você tem 11 contra 11 e nós tínhamos 170 e poucos candidatos para disputar 15 vagas. Né? E ali, cada um é cada um. Então você ia na frente, às vezes aonde você conseguia chegar, algumas pessoas, falava sobre o seu trabalho, falava sobre o processo, mas atrás vinham os candidatos e falavam o contrário. Olha, se o Walter ganhar, ele não vai poder assumir, porque ele está cassado, porque ele está isso. Não, ele estava afastado, né? No caso, nessa questão. Né? Estava fazendo uma campanha. Essa campanha era uma campanha, como eu falei, uma campanha difícil por causa disso. Né? E tanto foi difícil que nós temos aí, a grande maioria dos vereadores caiu pela metade, outros caiu 70%, que não se elegeram. Né? Então eu tive 439 votos, foi um voto expressivo, porque eu entendo a população e o eleitor, que não é fácil caçar numa pessoa que está afastada, porque hoje tem muita corrupção. Mas graças a Deus, na minha vida particular e pública, que eu fui já há 4 mandatos, estou terminando o 4º mandato agora, 2 mandatos como presidente, nunca teve nenhum risco, nenhum ponto para dizer assim, esse vereador ele desviou qualquer tipo de dinheiro ou fez qualquer coisa errada. Nós, pelo contrário, nós fizemos um divisor de água, como eu falei. Hoje mesmo está devolvendo aí 2 milhões e pouco também, coisa que não acontecia em Tupã. Então eu fico contente por eu ter retornado à Câmara, por estar mostrando aí a verdade, né? E fico triste, porque passou-se as eleições, né? Com mais 100 e poucos votos, eu seria reeleito novamente, poderia estar aí trabalhando,
tenho conhecimento, tenho experiência para fazer. Acredito que o que eu trouxe de verbas para Tupã, nesses mandatos, coisas assim, grandes, não foi coisas pequenas, como outros vereadores fizeram também. Então a gente realmente fica triste. E fica triste também, com certeza, nossa família, nossos familiares, porque vê e sabe que a gente tem perfil, que a gente é pessoa honesta, e aí acontece um fato desse, onde a justiça morosa, como foi, me prejudicou demais. Isso que eu ia perguntar para o senhor agora, a avaliação que o senhor faz é que devido a essa demora para análise, enfim, em todas as esferas da justiça, isso acabou prejudicando o senhor, então, na avaliação do senhor, acabou prejudicando, então, nas eleições. Com certeza, se você colocar hoje... Bom, isso aconteceu, por exemplo, com o ex-prefeito Valdemir. O Valdemir tinha um processo, aí era um outro tipo de processo, e quando chegou aí véspera de eleições, uma semana, estourou-se isso e a votação, porque eu estava no lado do Valdemir, a votação dele caiu 70%, onde o Ricardo e o Caio ganhou a eleição. Ninguém esperava. Né? Porque a população hoje parece que não, mas hoje a população fica antenada, né? Acompanhando, né? Né? E hoje não é como antigamente, que para uma notícia chegar até o eleitor demorava uma eternidade. Hoje chega no mesmo minuto. Hoje é tudo conectado. As redes sociais, né? Hoje aconteceu algum fato aqui, daqui a pouco a cidade inteira sabe. Né? Todo mundo tem o seu celularzinho lá, está conectado. Né? E isso é bom. Evidentemente que é bom. Só que, no mesmo momento, uma injustiça dessa que foi cometida, ela chegou a pessoas que poderia estar votando em mim, mas olhou, o Walter Moreno está afastado, está isso, não vai votar mesmo. Eu poderia também, se fosse um eleitor, até estar duvidando. Se eu não conhecesse a pessoa 100%, talvez não votaria também. E ninguém se conhece 100%. Você tem um hall de pessoas que te conhecem muito, mas tem aquelas pessoas que gostam do seu trabalho, mas naquele momento ele vai julgar aquilo que ele está vendo. O vereador está afastado, deve ter roubado, deve ter isso, deve ter aquilo, não vai votar. Então eu não culpo o eleitor. Eu culpo assim, a justiça foi morosa, a gravação que foi feita foi uma gravação arrumada, que não deveria ter sido feita, mesmo porque o vereador Tiago sabe do meu trabalho, e quando ele foi na audiência que nós tivemos, ele mesmo disse para o juiz, olha, eu não vi nada de errado, ele mesmo falou, e tem audiência, eu não vi nada de errado, foi simplesmente uma conversa, ele não me obrigou a nada, quer dizer, então não tinha motivo nenhum para eu ser afastado. Mas, como eu disse, infelizmente fui, passou-se a eleição, e após a eleição veio o julgamento. Então, eu tenho que agradecer a Deus muito, né, por isso também, porque pelo menos a gente voltou para a Câmara, a gente participou de uma sessão já, onde eu pude passar isso também, né, a mídia tem passado isso, né, e agora é levantar a cabeça, é trabalhar, eu tenho meus compromissos, eu sou comprador de frutas, sou produtor, vou trabalhar, né, talvez o governo municipal precise da gente em alguma secretaria, a gente vai analisar isso também, se for o caso, né? Então, tudo isso nós estamos analisando. Mas o importante é isso, né? Vai se passando o tempo vai mostrando onde tem os pingos nos is. Onde que se errou, quem não deixou de errar, enfim. É isso que nós temos de melhor para apresentar. É que nós estamos na Câmara, voltamos para a Câmara e nós vamos continuar trabalhando para a população de Tupã. Bom, nós vamos para um brevíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna com o vereador Walter Moreno Panhossi, falando aqui aos nossos telespectadores. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Uma TV a serviço da população. Voltamos já.